Se você quiser ser um vencedor, você precisa ser um herói da fé hoje. E o propósito de hoje aqui, do nosso culto, do final do projeto de vida, é nos fazer lembrar o seguinte: olha, quando você e eu lemos um texto como esse aqui, que nós lemos, que foi dito sobre esses homens, a gente podia fazer uma pergunta assim: olha, o que seria dito a meu e a seu respeito quando nós não estivermos mais aqui? O que será dito de nós quando nós não estivermos mais aqui? Esse texto aqui nos mostra homens que morreram pela fé, outros venceram pela fé, e o escritor dos Hebreus traz aqui um relato bem acurado sobre muitos desses homens que deveriam ser imitados pela fé que eles tiveram. Grave isso: homens e mulheres que deveriam ser imitados pela fé que tiveram. Então, se eu e você somos convocados a sermos um herói da fé hoje, nós precisamos ter uma vida tal que alguém queira imitar a nossa maneira de viver. É isso que é ser um herói da fé. É você ser alguém que se distingue no meio dos demais. Você se destaca pela sua postura e vida de fé. É a isso que nós somos chamados. Esse é o convite que a palavra de Deus traz para a minha vida e para a sua. Mas a Bíblia tem um texto que eu quero que você observe aí no livro de Hebreus, mesmo no capítulo 10, e o verso 38. Antes de iniciar o capítulo 11, ele fala algumas coisas interessantes sobre a necessidade de perseverar na fé. E no verso 38, ele retoma uma palavra lá do Antigo Testamento. Ele diz assim o texto: mas o meu justo... Você quer ler isso? Vamos lá? Mas o meu justo viverá da fé. Você pode levantar a mão e dizer que você é um desses justos? O meu justo viverá da fé. Aleluia. E esse texto tem uma advertência muito grave para mim e para a sua vida, e você precisa ler o final do verso. Amém? Vamos ler o final do verso 38. O que diz aí? Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então escute, você é herói da fé. Você foi chamado para viver uma vida, uma carreira que é de vitória e é para frente. Você não pode recuar. O meu justo viverá da fé. Pode ser que tudo esteja ruim e dando errado, mas ele crê e viverá da fé. E você e eu devíamos ler o verso final aqui, o verso 39, porque é um relato que o escritor fala sobre o povo da sua época e deve ser sobre nós também. O que diz o verso 39 aí? Nós, porém, aleluia, nós, porém, nós não somos daqueles que se retiram, que recuam, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. Você pode dar glórias a Deus pela sua vida? Olha o que Deus diz sobre mim e sobre você. Nós, porém, aleluia, não somos daqueles que recuam, mas somos daqueles que creem e avançam para a conservação da alma. Então escute bem, irmãos, para você entendermos e irmos adiante aqui. Já que esse justo vive da fé e nós vivemos da fé, como diz a Bíblia, o texto do verso 38 diz que nós não podemos recuar. E o tema do projeto de vida hoje fala que existe uma luta dos heróis da fé pela unidade da igreja. Eu preciso que você acompanhe o texto bíblico comigo para você entender. A Bíblia nós lemos aqui, Judas 1, verso 3. Qual, irmãos, que é a nossa luta hoje?
Qual é a minha e a sua luta hoje? Com o que nós estamos envolvidos? Se você prestou atenção na leitura que fizemos em Judas, capítulo 1, versículo 3, Judas só tem um capítulo, obviamente, você vai reparar que lá ele descreve qual é a nossa luta e com o que nós estamos envolvidos. Diz o final do verso 3, que Judas falou assim: olha, eu senti uma necessidade de exortar vocês a batalhar pela fé, que uma vez para sempre foi entregue aos santos. Nós estamos numa batalha pela fé. Nós batalhamos pela fé. Se você entender o texto, nós defendemos a fé. É defesa da fé. Nós lemos muito, os irmãos ouviram muito aqui sobre fé. E o texto que Judas traz aqui é o seguinte: olha, você tem que ser um lutador pela causa da fé. Você luta, você defende a fé. É necessário pelejar, batalhar pela fé que foi entregue aos santos. Foi entregue a você essa causa. O dia que você aceitou Jesus e veio congregar aos pés de Cristo, você foi incorporado no exército da fé. Você foi chamado a batalhar pela fé, lutar por essa causa. E a Bíblia diz que nós temos armaduras para isso. Então preste atenção, irmãos, nossa batalha hoje, ela deve estar concentrada na defesa da unidade da igreja. A nossa batalha hoje, pelejar pela fé, uma vez entregue aos santos, essa nossa batalha deve estar concentrada na defesa da unidade da igreja. E para que você e eu entendamos isso, a gente precisa lembrar que a Bíblia descreve a igreja como um corpo. A igreja de Cristo é comparada a um corpo, que embora constituído de muitos membros, permanece único. Eu preciso que você abra a Bíblia comigo em Efésios capítulo 4, verso 4 a 6. Por favor, abra a sua Bíblia aí, para nós entendermos algumas coisas aqui. Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6. Eu quero que você leia esse texto comigo para memorizar algumas coisas. Pode ler. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor. Que mais? Uma só fé. Que mais? Um só batismo. Que mais? Um só Deus, Pai de todos. Para aí. Eu vou repetir. Há um só corpo. Um só corpo. E um só Espírito. E diz que há só uma esperança. Aleluia. Diz o texto que há um só Senhor. Diz o texto que há uma só fé. Diz o texto que há um só batismo. E diz o texto que há um só Deus e Pai de todos. Então não existe nenhuma razão para contenda, divisão e discórdia. Não existe um só motivo da minha parte ou da sua que faça com que você e eu não tenhamos comunhão. Não existe nada que possa separar você e eu, porque é um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só esperança, um só Deus e Pai de todos.
Você pode, eu não gosto de fazer isso, não tenho esse hábito, mas eu preciso fazer isso nessa noite. Você pode olhar para o seu irmão e dizer isso para ele: um só Deus, nosso Pai, aleluia, um só Senhor, nosso Senhor, um só Espírito, habita em mim, habita em você. E o texto aqui, irmãos, é interessante porque ele finaliza assim, olha, observe bem, e diz no final, verso 6, que esse Deus e Pai de todos, Ele é sobre todos, aleluia, Deus está sobre todos nós, Deus é por todos nós, e Deus é em todos nós. Deus está sobre, Deus é por nós, e Deus está em nós. Por que que nós vamos nos separar?